Já pegue a Bíblia, a palavra de Deus agora, vamos ler. Vamos dar continuidade ao estudo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. Vamos meditar e ler a palavra de Deus. Apocalipse no capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos ler, meditar a palavra do nosso Deus. Amém? Coloque a sua mão direita na palavra de Deus. Feche os seus olhos na Bíblia. Vamos em direção para o Espírito Santo. Senhor Jesus, fale conosco através da tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor nos traz vida, nos traz força e esperança. Senhor, que tudo que venha a ser falado venha de ti, ó Espírito Santo do Senhor Jesus. Revela, Senhor, da sabedoria e entendimento. Senhor, fala aos nossos corações. Nós entregamos a direção, nós entregamos a revelação, o entendimento, tudo em suas mãos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Apocalipse capítulo 7. Fala assim, o título é os 144 mil selados de Israel. Essa palavra que nós vamos ler fala que depois do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus, ele vem e dá mais uma oportunidade para a igreja e para o povo de Israel. Amém? O único que é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos, ele mostrou através do seu servo, o apóstolo João, que tudo que irá acontecer no livro de Apocalipse. Depois que a igreja for arrebatada, depois que o povo de Deus estiver no céu, a Bíblia fala que quem estiver aqui na terra alcançará e terá a oportunidade da salvação. Mas só que pagará com a sua própria vida pela salvação da sua alma. E a Bíblia fala que Deus ele escolherá e vai salvar o povo de Deus. Não sei se você sabe que os judeus têm esperado a volta do Messias, do novo Messias. Mas a palavra fala para nós que somos cristãos, somos crentes em Jesus, somos evangélicos. Nós cremos que o Messias, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele já voltou há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, o Messias já voltou. Mas o povo judeu está esperando a volta do Messias. A Bíblia fala depois do arrebatamento da igreja, Deus ele vai ungir e vai salvar, como ele prometeu, que ele estará com o povo de Israel durante toda a vida, porque ele fez uma aliança com o nosso pai da fé Abraão. Ele vai salvar e ungir 144 mil do povo de Israel. Mas não só isso. Deus deu uma visão ao apóstolo João como será os céus. No céu haverá uma multidão de salvos, vestes brancas, povos que enfrentaram tribulação, enfrentaram perseguição aqui neste mundo, nessa terra, mas muitos entregaram a sua vida, muitos morreram na fé em Deus, estão nos céus aguardando o julgamento final, a vinda do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A palavra fala assim, Apocalipse capítulo 7, fala assim, ó: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Coisa maravilhosa. A Bíblia fala que antes de a primeira
trombeta ser tocada, que vai afetar a natureza. Amém? A Bíblia fala que haverá um anjo forte. Esse anjo forte, ele vai parar os 4 ventos da terra. O que vai acontecer? Ele vai parar o tempo. A Bíblia fala que esse anjo, ele vai parar o tempo. Por que parar o tempo? Para que o nosso Deus, ele cele, ele marque o povo que ainda se encontra aqui na terra. Aquelas pessoas que perderão a sua vida por causa da fé em Deus. Amém? Aquelas pessoas que se manterão fiel ao nosso Deus até o fim. Que coisa maravilhosa. Ele falou assim para o anjo: olha, para um pouco. Não danifiques a terra, não vai danificar a natureza, não vai danificar nada. Até completarmos e selarmos aquelas pessoas que ainda se encontram aqui na terra, vamos marcar com o selo do nosso Deus. E o anjo mostrou qual vai ser o número e quem serão essas pessoas que receberão a marca do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do povo de Israel. Fala assim, ó, continuando. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui fala que vai ser o povo judeu, o povo da promessa, o povo de Israel, os judeus. Versículo 5. Na tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Totalizando 144 mil. Amém? As 12 tribos de Israel, Deus ele vai se lembrar da promessa que ele fez com o nosso pai da fé, Abraão, que jamais se esqueceria da descendência de Abraão. Mesmo e o povo judeu, eles não reconheçam o Senhor Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o único e verdadeiro Salvador, mas mesmo assim, aquele que fez aliança com o nosso pai da fé, Abraão, não vai se esquecer dos judeus. Ele vai dar mais uma oportunidade e vai salvar e vai selar 144 mil dos filhos de Israel, do povo judeu. Mas não só isso. Deus, ele deu uma visão ao apóstolo João, na visão dos céus. Aqui vai mostrar que os salvos não serão só os povos judeus, não, mas serão povos diferentes, de povos, línguas e nação, de todo mundo estarão no céu. E Deus deu essa visão o Senhor Jesus deu essa visão ao apóstolo João. E fala assim, ó, versículo 9, o título é a visão dos glorificados. Aqui são dos salvos, aquelas pessoas que morrerão na grande tribulação e aquelas que morreram na presença de Deus. Como serão essas pessoas? Como serão essas pessoas? Fala assim, ó, versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, é grande multidão, que ninguém podia enumerar. Que coisa maravilhosa. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostaram sobre o seu rosto,
e adorarão a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa maravilhosa. Deus, o Criador de todas as coisas, o que formou os céus e a terra e tudo que há, com poder e autoridade da sua palavra. Deus, ele mostrou ao apóstolo João. O apóstolo João, ele viu nos céus uma multidão. Ele falou assim que ele não poderia contar, porque era muita gente, eram os salvos. Os salvos que morreram na presença de Deus estão no céu, no paraíso. Que coisa maravilhosa. Quem são essas pessoas? Povos de todas as línguas, nações, todas as pessoas que se arrependeram e aceitaram o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Não existe outro caminho, não existe outra vida. O Senhor Jesus, ele mesmo diz nas Sagradas Escrituras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A bondade do homem não pode garantir a ele o direito para o paraíso, não. Só quem se arrepende e faz aliança com o Senhor Jesus, com Deus Todo-Poderoso. Aquele que pede perdão pelos seus pecados, aquele que aceita e permanece fiel a Deus até o fim. Quando essa pessoa entregar a sua alma, quando essa pessoa der o último respiro, essa pessoa vai para os céus, vai para o paraíso e receberá vestiduras brancas. Que coisa maravilhosa. Mas não só isso. Continuando a falar assim, versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião perguntou ao apóstolo João: apóstolo João, quem são essas pessoas de vestiduras brancas? E de onde eles vieram? O apóstolo João perguntou no versículo 14: respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa. Você que está passando por grande tribulação agora, Deus fala para você: olha, Deus tem preparado para você os céus, o paraíso. Olha, como o apóstolo Paulo diz, que a tribulação que nós enfrentamos agora é leve e momentânea. É nada comparado ao que tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para nós, como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que são fiel a Deus até o fim. Olha, esse problema que você está passando, seja um problema de saúde, seja um problema na sua família, seja problema financeiro, seja lá o problema que for, nada é comparado ao que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas grandiosas, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas insondáveis preparadas para você, não só aqui na terra, mas no céu, no paraíso, como está escrito na palavra. Olha o que a palavra fala, no versículo 16: jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro é o Senhor Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Como ele mesmo diz ao apóstolo João: não temas, eu estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. O Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus. Pois o versículo 17:
Pois o cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus, presta atenção, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha, se você está chorando agora por causa do seu familiar, do seu ente querido, se você está tão atribulado, sua alma está tão atribulada a ponto de você chorar na presença de Deus, Deus ele fala, que coisa maravilhosa, diga glórias a Deus, que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Se você está chorando agora, Deus enxuga essa lágrima dos seus olhos. Permaneça firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Permaneça firme na fé, na presença de Deus, porque Deus vai te dar vitória. Olha, o Deus que formou os céus e a terra, como fala em Isaías 40, a quem nós compararemos ao nosso Deus? Ele mede as águas na palma da sua mão. Ele mede as nações, ele pesa as nações em balança de precisão. Ele mede os céus a palmo. A quem nós compararemos ao Deus Todo-Poderoso? O que se assenta no trono, como a Bíblia fala, acima dos querubins. Se você crê nesse Deus, no Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, Ele vai te honrar. Ele vai te dar vitória. Você imagina só. Deus ele prometeu que ele abençoaria e honraria a descendência de Abraão. Ele não honrou? Ele está mostrando no Apocalipse que ele vai se lembrar do povo que esqueceu dele, que está esperando o Messias até hoje, mas o Messias já voltou. O nome dele é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias, o Salvador. Mas mesmo assim, o povo que rejeita ele hoje, ele vai se lembrar dele e vai salvar. Vai salvar o povo judeu, vai se lembrar das tribos e vai ter misericórdia daquele povo. Imagina só, se Deus tem misericórdia do povo que se esqueceu e se rejeita ele, imagina só aqueles que entregaram a vida e permanecem fiel a ele até o fim. Deus tem coisas grandes preparar para você e para toda a sua família. Diga glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia agora, a palavra de Deus. Já pega o copo com água, eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Feche os olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Te agradecemos por essa mensagem, Senhor. O Senhor mostra, Senhor, que o Senhor é fiel para quem é fiel para com o Senhor. O Senhor jamais se esquecerá dos descendentes de Abraão. O Senhor se lembra e mostra que depois do arrebatamento, mesmo assim o povo judeu, o povo escolhido, terá promessa de arrependimento e de salvação. Ah, Senhor, imagina aqueles que têm fé em Ti. O Senhor é maravilhoso. E cada palavra que o Senhor fala conosco através das Sagradas Escrituras, Senhor, que essa palavra fique gravada no nosso coração. Todos os dias viemos lembrar que o problema, a vida neste mundo, não se limita, Senhor, aos anos que nós vivemos aqui, seja lá 40, 50, 60, 90, 100 anos. Não, Senhor, não se limita aos poucos anos que nós vivemos aqui. Mas o Senhor tem coisas maravilhosas, como está escrito. O Senhor vai sarar, Senhor, nossa fome, nossa sede. O Senhor vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. O Senhor é maravilhoso. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Abençoa